Porque gênero importa. O que pais e professores precisam saber sobre a emergente ciência das diferenças sexuais. Olá, seja muito bem-vinda a esse canal Criando Vencedores. Eu me chamo Thaisa Calegari e aqui nós falamos sobre maternidade com fé, com propósito e com intencionalidade, especialmente para meninos. Hoje eu trouxe para vocês a resenha do livro que eu terminei de ler, Por que Gênero Importa. Bom, quem escreveu esse livro foi o Leonard Sachs. Ele é médico, psicólogo e PhD em desenvolvimento infantil, com mais de 30 anos de experiência. O livro ele não tem nenhum viés cristão, inclusive o Leonard ele não é cristão, porém ele é todo baseado em pesquisas científicas. E o mais legal é que no decorrer do livro, no rodapé, ele traz todas as pesquisas, caso você queira acessar, caso você queira buscar e comprovar o que ele está dizendo. Eu achei essa parte muito interessante, porque o que acontece na atualidade, principalmente quando a gente vai ouvir qualquer coisa relacionada a gênero, é muita opinião e pouca comprovação. E ele aqui faz efetivamente o contrário. Ele trata muito pouco sobre a opinião própria e traz muito embasamento científico para cada uma das coisas. Porque eu achei interessante trazer esse livro aqui para vocês. Primeiro, é uma leitura, apesar de um livro de 400 páginas, é uma leitura gostosa. Ele trabalha muito com histórias e ele traz para cada novo capítulo uma história de um jovem ou de uma criança para embasar o que ele vai falar ali na sequência, além de todos os artigos, igual eu falei para vocês. E tem pontos muito importantes que a gente precisa saber da diferença entre meninos e meninas para ajudá-los na criação, a lidar com suas emoções, no aprendizado, por isso que ele também dedica esse livro a professores e muitas outras coisas. Então, qual que é a ideia central do livro? É mostrar a diferença biológica, neurológica e emocional que as meninas têm dos meninos. Tem uma parte extensa também dedicada à parte de ideologia de gênero, como tem sido a visão atual, como era a visão há alguns anos atrás e os embasamentos científicos relacionados a essa tendência, digamos assim. Eu queria ler um trecho aqui que eu marquei para vocês. A falta de conhecimento quanto às diferenças tem a consequência não intencional de reforçar estereótipos de gênero. Ou seja, nós estamos numa sociedade que ela quer se distanciar daquele estereótipo de gênero, né? E a gente também, de certa forma, influencia isso nos nossos filhos, por exemplo. Ah, isso é coisa de menininha, isso é coisa de menininho, né? Isso tem sido visto cada vez mais como uma forma negativa e também não é assim que a gente quer educar as crianças, né? Eu não quero, por exemplo, que os meus filhos cheguem e falem assim, ah, você é fraquinha igual uma menininha. Não. Porém, o que ele diz? Que quando você não conhece as diferenças entre o desenvolvimento e a forma de reação emocional, biológica de um menino para uma menina, sem querer, nós acabamos reforçando esse tipo de estereótipo. Um capítulo que eu achei muito bacana foi o Vivendo Perigosamente. Sabe essa coisa que a gente tem, que a gente assiste na internet de vez em quando, assim, ó, por que que as mulheres vivem mais? E os homens estão sempre fazendo alguma coisa perigosa, alguma coisa emocionante, né? Então, ele fala aqui que os meninos, eles têm uma tendência biológica maior a correr riscos. E que esses riscos, eles têm realmente uma necessidade dentro deles. Então, o ideal é que os pais, principalmente para os meninos, ofereçam alternativas de risco controlado. Já para as meninas é o oposto. Então, você vê assim, por exemplo, você vê uma menina que vê o rapazinho fazendo uma coisa muito arriscada, para ela aquilo é, assim, inconcebível. Nossa, por que que ele vai fazendo isso, né? E justamente para a maioria das meninas, ele vai explicar que existem as variações, né? Então tem os meninos que são, alguns meninos que são mais sensíveis e algumas meninas que são mais, que ele chama de meninas moleques, mas eles fogem um pouquinho do padrão. O padrão mais comum é que as meninas sejam mais calmas, mais centradas e tal, e que corram menos riscos. Só que a questão das meninas tem muito apelo para a autoestima. Então, o ponto que pega as meninas é da autoestima. E nós, mulheres, sabemos bem disso, né? A vida inteira é uma luta pela autoestima. Para os pais, o grande ponto de atenção em relação às meninas é focar no desenvolvimento da autoestima e da autoimagem. Quando se trata de meninos, é focar na canalização correta da sua energia, em riscos calculados, na forma de aprendizado. Outro ponto muito importante é o desenvolvimento de cada um. Ele comenta aqui no livro que as meninas se desenvolvem cerca de 2 anos mais rápido do que os meninos. Não é incomum nós vermos o quê? As meninas muito mais maduras, né? Uma mocinha. Então, isso não é por acaso.
Realmente, biologicamente, as meninas se desenvolvem mais rápido. E por que que eu falo tanto meninas e meninos? Porque ele destaca muito que a maior discrepância entre os gêneros está durante a infância e a adolescência. Que depois da maturação completa do cérebro ali, por volta dos 25 anos, as diferenças são muito menores. E aí, homens e mulheres são muito mais parecidos do que diferentes. Então, ele oferece 3 princípios básicos para administrar essa necessidade de risco dos meninos. O primeiro, ele chama de troca de risco. O que é a troca de risco? Você sabe que o menino quer ter emoção e ele vai ter uma tendência a fazer, ele fala que coisas estúpidas, principalmente na companhia de outros meninos. Então, o que que ele sugere como troca? Vamos fazer riscos em família. Então, ali o pai ou a família fazer alguma coisa mais radical, mais emocionante juntos, levar ele para fazer uma escalada, levar ele para fazer um motocross, enfim. Aí ele até fala assim: nossa, mas isso é perigoso. Muitos pais vão dizer: isso é perigoso. É, mas é um perigo calculado. O risco é muito menor do que quando você deixa ele sair sozinho com os amigos e provavelmente os perigos vão ser mais nocivos. O segundo princípio é supervisão é melhor do que não supervisão. Ele dá um exemplo de que alguns pais não deixam os filhos fazer esporte de risco, né, sob supervisão ali do treinador e tal, porém deixam sair para andar de skate com os outros amigos. A probabilidade do risco dano de skate sem uma supervisão adulta é muito maior do que um esporte perigoso com uma supervisão de um adulto. E o terceiro é deixe claro a sua autoridade, né? Se ele dá um exemplo. Com os meninos, a autoridade ela tem que estar muito clara e que o pai não deve ficar discutindo demais. É agir, por exemplo. O menino saiu para andar de bicicleta e foi para um lugar longe que não podia, que você não tinha deixado. Você não vai discutir, não vai ficar falando muitas coisas, vai colocar um cadeado na bicicleta e pronto. Vai informar. Olha, filho, você não cumpriu, até a data tal, você não vai poder andar com sua bicicleta. Sobre a agressividade, que também é um ponto muito interessante, ele fala o seguinte: o homem ele tem uma agressividade dentro dele que ele precisa canalizar da maneira correta. Afinal, é o instinto de, se desenvolvido corretamente, é o instinto de proteção da família, é o instinto de caça, de busca por provisão. Só que o que acontece hoje? Em vez de serem estimulados da maneira correta, os meninos estão no videogame, estão trancados dentro do quarto. E aí, todo esse estímulo de agressividade, ele vai se tornando tóxico, a ponto de, quando ele vem à tona, quando ele explode, você não reconhece. Fala, nossa, esse não é meu filho não é assim. Porque ele não está encontrando escapes para liberar aquela agressividade. Eu vejo isso aqui em casa, um de 6 e um de 3. Às vezes eles estão agitados, meio briguentos um assim com o outro, e aí meu esposo fala, vocês estão precisando lutar. E ele vem e rola no chão com eles, e eles brincam de lutinha. Brincam, eles partem para cima mesmo, assim, e ele realmente dá espaço para aquilo acontecer, né? Ó, que é um ambiente que pode. Agora você pode lutar com o papai, porque nós estamos brincando disso. Gente, eles ficam assim, ó, esbaforidos de tanto brincar daquilo, brincar de luta, e eles partem pra cima mesmo. E depois, ó, os ânimos acalmam, eles ficam carinhosos, vão brincar de boa. Então, realmente há uma necessidade ali deles de extravasar aquilo. Um ponto que eu achei muito interessante para compartilhar com vocês é sobre bullying. Ele fala o seguinte, que as meninas e os meninos têm comportamentos muito diferentes relacionados a bullying. Os meninos, ele tem aquela coisa mais física, né, agressiva. Se for um caso isolado, por exemplo, de briga entre meninos, dificilmente isso vai ser o fim da relação deles. Eles vão brigar e depois eles vão fazer as pazes e provavelmente a relação deles vai ficar mais forte do que antes. Quando se trata de bullying com meninos, geralmente é um que quer ser o valentão, que escolhe a figura que parece ser mais fraca, e ele faz isso muito mais por uma sensação de ser aceito e de mostrar ali o seu poder para os outros. Já falando em relação às meninas, é muito diferente. O bullying delas é silencioso e as meninas podem ser realmente muito malvadas umas com as outras. Então, um recado que ele manda aqui para os pais é o seguinte: se o seu filho, ou principalmente a sua filha, reclamar de bullying para você na escola, reclamar de perseguição, não ignore e não fique só no ensino de como ela deve se comportar. Com os meninos, esse deve ser o primeiro passo, né? Ensinar como ele deve reagir a alguém que faz bullying com ele. Já com relação às meninas, o seu primeiro passo deve ser procurar a escola e realmente tentar solucionar aquilo. E qual que é a diferença dos meninos para as meninas em relação a isso? Se os pais procuram a escola ou procuram o aluno que está fazendo bullying com o seu filho, para os outros meninos, ele vai ficar sendo visto ali como o bebezinho, como o bebê que a mamãe tem que cuidar e tal. E os meninos, ele fala também que tem uma tendência muito menor a procurar ajuda, porque isso diminui
ele em relação ao grupo deles. Por isso também os meninos geralmente tiram menos dúvida com os professores e tudo mais. Já as meninas é o oposto. Não trate como uma coisa pequena. Para as meninas isso é realmente muito importante porque, conforme ele trata aqui no livro inteiro, a parte que mais pega as meninas é a parte do amor próprio, é a parte da autoestima. E o bullying ataca muito a autoestima dela. Então ele fala assim, se for o caso, muda ela de escola, põe ela em outras atividades, se você não consegue mudar de escola, em outra atividade, com outros ambientes, com outros meninos, que ela se dê bem, mas não ignore. Ele fala aqui sobre o aprendizado também. Que o aprendizado das meninas é cara a cara. Então, para uma mulher, se você tá falando com ela e não tá olhando para ela, você não tá falando com ela, você não tá prestando atenção nela. E as meninas já têm isso desde cedo. E os meninos é ombro a ombro. Então ele não precisa estar olhando para você para estar te escutando e para estar trocando com você. Inclusive, ela fala que para ensino dos meninos é muito mais interessante chamar eles para fazer uma atividade junto com você e ali naquela atividade, enquanto vocês fazem aquilo, vocês conversarem, terem troca, ter ensino. Isso é muito mais eficaz para os meninos do que para as meninas. Para as meninas, sentar, ter uma conversa cara a cara, olho no olho, ter aquele cafezinho juntas. Isso daí é mais proveitoso. E os professores, às vezes, têm um padrão de ensino, né? Ou um tom de voz. Existem muitos diagnósticos hoje em dia, né? De falta de concentração e tal, que dão remédio para as crianças. Às vezes seriam solucionados na posição da escola. Por exemplo, as meninas têm uma audição muito mais aguçada do que os meninos. Então, às vezes, para os meninos, se a pessoa está falando baixo, ele não está ouvindo. Ele realmente não está entendendo. E aí acontece às vezes na escola que os meninos ficam mais profundos. Se é um professor ou uma professora que fala baixo, provavelmente o rendimento daqueles alunos vai cair muito. Então, o ideal seria professores que falam baixo, trocar, os meninos ficarem mais na frente para eles conseguirem ouvir bem e as meninas ficarem mais atrás. E essa parte do falar alto, é, ele trata também como para os meninos, tipo, você dá um grito no menino, né? Oh, não sei o que, tal. Para ele tem uma influência muito, infinitamente menor do que para uma menina. Você grita com uma menina, aquilo machuca, aquilo ofende, aquilo assusta. E os meninos, você vê aí, né? Os treinadores e tal, às vezes dá um sacode, dá uns gritos. E realmente eles têm uma diferença muito grande nesse aspecto. Quando ele entra já na parte mais relacionada a sexo, ele explica como homens e mulheres são diferentes. Então, nessa parte sexual, as diferenças perpetuam mesmo depois da vida adulta, né? Então, homens e mulheres são bem diferentes, você já deve saber a maioria das diferenças. Mas ele faz um adendo importante sobre como todas essas mudanças culturais que vêm acontecendo nos últimos anos têm afetado a autoestima das meninas e a visão dos meninos em relação às meninas. Eu não preciso nem dizer que, com toda essa pressão que está acontecendo também dos movimentos feministas e tal, os meninos eles estão cada vez ficando mais reclusos, então eles ficam mais lá no quarto deles, mas o que acontece? A visão que eles acabam tendo das mulheres, das meninas, é a visão que eles consomem na internet, que geralmente é o quê? Pornografia, jogos violentos, todo aquele trabalhar do homem em relação à mulher, da questão da proteção, de ser um cavalheiro, de ter cuidado com as meninas e tudo mais, está sendo deixado brutalmente para trás. E, embora as mulheres acham que estejam ganhando, né, um espaço em relação a isso, esse outro ponto, que é a violência, não está diminuindo, ela está aumentando. Porque os meninos estão se nutrindo cada vez mais de péssimas referências e a visão deles em relação às mulheres fica ali dentro dessas referências. E para as meninas também não está muito diferente, tá? Para elas terem algum contato com os meninos, elas acabam se submetendo à moda, ao ficar, ao sexo casual. E isso detona e deturpa a imagem própria que ela tem. Ele também fala sobre drogas e álcool e os motivos que levam cada um deles a procurar drogas e álcool. Então, para os meninos, geralmente está mais relacionado a ser aceito pelo grupo, a viver experiências perigosas, né, para eles. Então ele fala assim, ficar falando sobre os perigos da droga, que a droga pode fritar o seu cérebro, geralmente não causa tanto medo nos meninos, porque eles gostam de viver situações perigosas. Já para as meninas, elas buscam isso num contexto de aceitação social, mas muitas vezes relacionado à sua autoestima. Então, drogas para melhorar desempenho, drogas para emagrecer. Uma coisa que não é nenhuma novidade para nós relacionada a esse assunto, mas que ele precisa ressaltar, é que o exemplo vai falar muito mais alto do que qualquer coisa que você tentar ensinar. Então, não adianta pedir para o filho não beber, não usar droga, se o pai fuma, se a mãe bebe, enfim. Ele fala assim, com as meninas, a conversa, a entender os sentimentos dela, explicar os riscos, é
o essencial para que elas não usem drogas. Realmente, aquelas campanhas de droga na escola, para mim, era suficiente para me conscientizar. Já para os meninos, eles precisam saber consequências muito claras e muito duras que você precisa cumprir caso ele seja pego usando qualquer uma dessas coisas. Redes sociais e videogame. As meninas têm uma tendência maior às redes sociais, os meninos têm uma tendência maior aos videogames. Ambos muito prejudiciais para eles, porque as redes sociais para as meninas reforçam a questão da baixa autoestima e para os meninos reforçam a questão da violência e da visão deturpada do mundo, das mulheres, das ações violentas em geral. Depois ele vai entrar na parte de gênero, né? Ele explica então XX, XY, que hoje em dia é tão difícil de assimilar, que realmente não tem como mudar as características que vêm, né, da biologia. O que ele trata de uma maneira muito aberta e muito clara é que existem homens gays e mulheres lésbicas, e isso é uma variação da normalidade. Porque ele fala que não é normal, que não existe variação e que não está dentro da variação da normalidade essa tendência pro trans. E o ponto que eu achei mais interessante é quando ele traz isso para as crianças, né? Então, por exemplo, ele fala que acontece dentro da normalidade chegarem crianças lá no consultório dele e falar assim, olha, eu sou menino, mas eu não gosto de ser menino, eu quero ser uma menina. E que, nesses casos, o que ele orienta os pais é esperar. Não é forçar nada na criança, tipo assim, então vou te levar para jogar futebol, que você vai desenvolver isso, né, essa masculinidade. Também não é falar assim, você não se sente um menino? Então tá bom, a partir de hoje eu vou comprar vestido para você. E ele convida os pais a mostrar outros ambientes de masculinidade, também que existem, por exemplo, homens diferentes daqueles homens que ele convive. Porque o que que ele diz? Que a maioria dos meninos que trata dessa maneira, e eu já vi acontecer no meio cristão, esse meio que um choque, né? Menino, mas eu não gosto, tá? É porque ele não está se identificando com aqueles homens ali do convívio dele. Porém, gente, existem milhões de homens diferentes, realmente. Existem homens com um toque mais artístico, homens mais sensíveis do que outros, e nem por isso deixam de ser homem. Então, a recomendação dele, quando uma criança faz uma manifestação dessa, é mostrar para aquela criança que tudo bem ser ela, tudo bem ser como ela é, do jeito que ela é. Não é estimular ela a se transformar no sexo oposto. E muito menos não é enfiar goela abaixo coisas muito estereotipadas daquele gênero. Mas mostrar para ela que existem, muitas mulheres diferentes. Umas mulheres que são lutadoras, umas mulheres que lutam karatê, do mesmo jeito que existem alguns homens que pintam quadro e fazem balé masculino. Quanto menos ênfase a gente coloca nisso, e mais confortável a gente deixa a criança em relação a ser ela. Tipo assim, não estimule, não estimule. Então você pode ser uma menina se você quiser. Deixa ele, então, filho, você é um menino diferente, tá tudo bem. Então, filho, você é uma menina que gosta de jogar futebol, tá tudo bem. E a tendência, inclusive relacionada às pesquisas que ele traz, é que conforme a criança vai crescendo, ela vai deixando esse lugar e vai se encontrando dentro do que ela realmente é. E para os casos de transgenerismo, as pesquisas não são boas, né? As pesquisas são realmente alto índice de suicídio, de transtornos psiquiátricos. Um ponto que eu não posso deixar de ressaltar, essa parte sexual, né, e de gênero, é um pouco mais pesada. A leitura é mais cansativa porque ele te apresenta os termos que são usados e as coisas que realmente acontecem no dia de hoje. Eu sei que para muitos pode ficar assim, nossa, eu não quero saber disso, nossa, eu não deveria saber disso. A minha visão é que, principalmente, pais de adolescentes que estão muito inseridos nesse contexto, não só podem, como devem saber tudo relacionado a isso. Os nossos filhos não podem nos ter como ignorantes. Minha mãe não sabe o que é binário, não binário. Minha mãe não... Entendeu? Meu pai não vai saber o que é um trans hétero. Pois é. Se ele tem essa visão ignorante de você, meu pai é um ignorante, minha mãe é uma ignorante, ele não vai te procurar para tirar suas dúvidas, ele não vai te procurar para se abrir, ele não vai te procurar, enfim, para seja lá o que for que ele precise te procurar, porque ele vai ter essa visão de que você é um ignorante nesse assunto. Então saiba, estude, conhecimento é necessário. E ele termina o livro falando que existe milhares de homens, milhares de mulheres. A gente pode ensinar os nossos filhos que ele não precisa estar ali dentro de um quadrado, que ele pode se encontrar nele, em como, aí eu já trazendo a minha visão, né? Em como Deus criou ele de uma maneira especial, singular, e que o trabalho da autoestima é realmente importante. Finalize esse vídeo dizendo que sim, eu recomendo essa leitura, é uma leitura muito interessante, que vai te trazer boas ferramentas para lidar com seus filhos. E aqui embaixo
na legenda, eu vou deixar um link para você acessar um quadro que eu fiz a partir desse livro, onde mostra as principais diferenças entre meninos e meninas para cada uma das áreas do desenvolvimento deles, que ele lista aqui no livro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma maneira. Comenta aqui para mim o que você achou mais interessante. Não esquece de dar um like se você gostou, compartilhar com uma mãe que precisa saber do conteúdo que tem aqui. E claro, seguir esse canal, porque toda quinta e todo sábado tem vídeo novo por aqui para você. Lembre-se, você está criando um vencedor e não está sozinho. Até a próxima.